E olha, por falar em bandeira, tem... ele fazia bandeira. O presidente do STF, Edson Fachin, ele decidiu que o pedido de investigação... 11 milhões. Mas se ele falar que não vai fazer, se o Ricardo Nunes falar que não vai fazer, cai o mundo em cima. É isso. Porque essa defesa das bandeiras. É isso. As bandeiras que a gente tem. E olha, por falar em bandeira, tem... ele fazia bandeira. O presidente do STF, Edson Fachin, ele decidiu que o pedido de investigação que envolve o filme Dark Horse ficará sob relatoria do ministro André Mendonça e não de Alexandre de Moraes. Olha, corajoso, não? Em sua decisão, Fachin disse que, aspas para ele, com efeito, os episódios que são referidos nesta comunicação de crime coincidem com o objeto de outras investigações sobre a relatoria do ministro André Mendonça. Fecho aspas. Eu imagino o que tem por trás dessa sua decisão, Fachin, mas eu não vou comentar. Ainda de acordo com o presidente do STF, o caso ainda tem outros 2 procedimentos criminais abertos e, portanto, devem ser reunidos todos no mesmo gabinete. De início, o caso caiu nas mãos de Moraes, porque tudo é inacreditável o sorteio do STF, porra! No âmbito do inquérito aberto para investigar Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de obstrução de justiça. A solicitação de investigação foi apresentada pelo vice-líder do governo Lula na Câmara. Quem poderia imaginar? Lindbergh Farias, o lindinho da lista da Odebrecht, que pediu a inclusão de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos. Segundo Lindbergh, Flávio teria trabalhado para captar dinheiro junto ao dono do Banco Master, Daniel Vorcara, para financiar o filme sobre a vida de Bolsonaro, e o montante poderia ter sido destinado a manter Eduardo em território norte-americano. Mas o Master lá, o Jacques Wagner, deixa quieto, né, lindinho? Isso você não vai querer investigar, vai? Eu acho que os valores são bem maiores, mas eu quero te ouvi-lo, Evelyn. É uma surpresa para você que o Fachin tenha tido tanta coragem, de repente, de tirar de Alexandre de Moraes? Ou é mais um mise-en-scène só para parecer que a gente ainda tem legalidade no Brasil? Não, surpresa eu não vejo nenhuma surpresa nisso. O que eu entendo só, e me preocupa muito, porque nós vivemos um país onde o Supremo Tribunal Federal ele não se norteia pela Constituição, e sim pela política. Então, eu sou do tempo que você nem sabia quem eram os ministros do STF. Tal era o anonimato, não havia uma necessidade de você aparecer. E hoje, a escolha de um lado ou de outro, do ministro que vai ficar com a relatoria, ela é política. Sim. Ela não é constitucional, ela não é... Você falou, só cai para o Moraes, sorteio. O que cai para os outros é o seguinte, vamos julgar aqui se o sindicato tal lá do Amapá, ele pode ou não existir. Quer dizer, coisas importantes cai para o Moraes, cai para o Moraes, cai para o Moraes. E aí a decisão do Fachin é uma decisão política. Não se baseia na Constituição, e isso é muito preocupante. Eu acho que qualquer país onde você tem um Supremo preocupado tomando posições ao lado político, mesmo para a escolha de uma relatoria, é muito perigoso, Caivano. Você tem 3 mães, para você vai ficar mais fácil, eu vou fazer a pergunta assim, no seco. A gente vive uma democracia ou uma ditadura? Ditadura! Eu nunca vivi... Corajoso, hein, gente? Corajoso. Eu tenho 64 anos de idade, eu nunca passei, no Brasil, desde criança, obviamente, eu nunca passei tanta coisa que você não pode, você não pode se posicionar, você não pode falar. Eu não sou contra a posição de ninguém. Eu só quero ter o direito de me posicionar sem ser lacrado, cancelado, ameaçado, rotulado, etc. E tal. Perfeito. Só isso. A pergunta, obviamente, é interessante ser feita e tal, não é retórica, porque a gente está vivendo um estado de exceção, né, João? E às vezes não é fácil para quem não estudou direito, não conhece profundamente a Constituição, entender o jogo, que é o que ele falou. Chama-se jogo político, né? O eleitor está aqui, a opinião pública está ali, está vendo. Justamente isso que ele colocou, que foi sensacional. E não é porque você está aqui, não. É porque foram dando coisa, e eu não tinha pensado nisso, foram dando coisa para o Alexandre de Moraes, decisões importantes, processos escabrosos e tal,
para justamente criar aquilo que a gente chama o certificado de autoridade. Sem dúvida. Sim. A opinião pública acaba falando, não, pô, se o Alexandre de Moraes falou, se ele... Não, ele falou, tá dito, porque, olha, ele decidiu isso, aquilo, exatamente do jeito que você falou, Lame. Se você me permite, desculpe. Claro. E o Alexandre era outra pessoa. O Alexandre foi secretário do Alckmin aqui em São Paulo, e quando ele foi lançar, ele lançou 2 livros, e um dos livros foi numa livraria ali em Pinheiros, e eu fui convidado, tal, estive lá, fiquei conversando com ele um tempo. É outra pessoa. Eu não sei se foi o poder que mudou a pessoa, que o poder muda as pessoas, eu não sei se foi o sistema, o que foi, mas às vezes eu olho e falo assim, pô, não é aquilo, não é o não é Alexandre aquele que eu conheci. Ele tinha cabelo na época até, né? Eu também, inclusive. Mas, João, pra gente é um tanto mais fácil entender que nós vivemos um estado de exceção, mas a opinião pública leva um tempo para perceber isso. E como o Pavinato sempre, foi ele inclusive que me ensinou isso, ditadura não tem crachá. Ela não vai dizer, eu sou ditadura. E aí, nesse ponto, os militares, e a gente sempre discute, eu e o Pavinato aqui, os militares tiveram mais coragem. Sim, pelo menos deu nome, né? Olha aqui, ó, AI-5, tô suprimindo seus direitos, você não pode isso, não pode aquilo, como você falou, Loebre, mas tava claro, tá bom, eu não posso isso e eu posso isso. Beleza, eu vou tocar o barco. Não é bacana, não é legal, qual que é o propósito? Defender a democracia. É isso aí. É como você bem disse. E a gente está de novo nisso, só que sem crachá. Como é que a população vai perceber ou quando você acha que vai perceber isso? Exatamente, acho que muitos símbolos têm mostrado, né? Talvez um dos principais recentes foi a questão das extradições, que democracias consolidadas como Espanha, Itália e Estados Unidos negaram extradições pedidas nos processos do Alexandre de Moraes. Falou, poxa, mas como assim? Esse juiz participou de todos os atos desde o começo, participou da delação, enfim, tudo ele participa. Então a Itália, que é o berço, inclusive, do direito brasileiro, o direito romano, falou, peraí, isso daqui é um esculacho, né? Que esculacho é esse? Não vou extraditar a Carla Zambelli, sendo que a Itália deixou a Carla Zambelli lá presa e falou, não tem como, sai da cadeia, cara, esse processo aqui não é sério. Então vão aparecendo rupturas, né? E fica difícil você manter essa loucura institucional por tanto tempo. E o Alexandre de Moraes, como especialmente a figura dele, ele tem esse hábito, né, como os ditadores que se chamam, enfim, de escalar as coisas. Ele nunca recua. Nessa questão de estado de exceção, o ditador ele escala os conflitos, ele nunca recua, porque no primeiro recuo, quem estava ali esperando já vai para cima. Então ele vai escalando. Agora o STF anulou o caso da Mariana Ferrer, então abraçando a pauta woke, então vai criando uma loucura institucional, abrindo brechas que depois não tem como fechar. Então é importante dizer, é difícil falar em freio de arrumação, porque eles bagunçaram tanto a institucionalidade e vai recaindo para as instâncias inferiores, né? Hoje a gente vê delegados, influencers avançando na lei, né? Deputados, enfim, vai criando um ambiente anômalo, né? Um ambiente de maluquice institucional. E aí sempre a gente vê na notícia, o Alexandre de Moraes fez isso, o Alexandre de Moraes fez aquilo. Mas o início de tudo foi o tal inquérito das fake news, né? Que inquérito é delegacia. O Supremo Tribunal Federal abriu um inquérito, o Supremo, deu para o Alexandre de Moraes o Toffoli. E esse inquérito possibilitou a ele fazer tudo. Eu faço diligências, eu quebro o sigilo, eu faço aquilo e o inquérito não termina, que também é outra ilegalidade. Sim. Então, são tantas ilegalidades que vão se somando, a gente está falando de algumas hoje, amanhã tem outras, depois tem outras, e outras, e a coisa Posso fazer uma pergunta para vocês que são advogados, colocando vocês na parede? E o papel do OAB nisso tudo? eu já tenho a resposta. Não, porque eu fico muito chateado. Tenho nada a perder. A OAB é a cadelinha que eu tenho em casa. Eu mando, senta, deita. Ela não rola ainda, mas senta, deita, vira, vem cá, para. E eu entrego o petisco. O petisco da OAB é o quinto constitucional. A OAB, salvo o melhor juízo, também ela apoiou o Messias. Também estava nessa, vou apoiar o Messias. Sim. E a OAB de São Paulo entrou com um habeas corpus da Deolane agora, que ainda que tenha motivo jurídico, onde estava a OAB? Com o estado de exceção vigente. Sabe que o Sica, sem te interromper, mas já interrompendo, o Sica, conhece o Sica? Leonardo Sica? Tá. Ele deu uma declaração, porque, óbvio, isso criou uma repercussão, né? Essa questão do habeas corpus para a Deolane, ele disse que foi para que ela tivesse direito à prisão especial por ser advogada. Porque todo advogado no Brasil, quando preso, vai para a sala de Estado Maior. Mentiroso!
Mentiroso! Presidente da OAB de São Paulo, mentiroso! Vem pra cima! 11 advogados foram presos no 8 de janeiro. Você finge que não existiu? Procurei a presidente aqui de São Paulo, antecessora sua. Não quis nem saber. Quando deu uma declaração pública, disse: ai, não posso falar sobre os processos porque não estou vendo os autos. Ah! E a OAB, ela é o conselho de classes mais caro do Brasil. É cerca de R$1.000, R$2.000 e pouco por mês. Por ano, todos os advogados têm que pagar. Os outros conselhos de classe não têm. É obrigatório pagar. E a OAB diz que representa os advogados, mas representa o sistema, né? Um grande sindicatão ali de amigos, né? Tanto que a gente vota pro presidente da OAB, da seccional, né, do Estado, enfim, de seccionais. E eles indiretamente elegem o presidente da OAB federal, ou seja, a OAB fala de democracia, mas não pratica. Ela pratica uma eleição indireta para o presidente da OAB federal. Então ele está lá, fala um monte de bobagem, fala que representa os advogados, não representa. A imensa maioria dos advogados não se sente representado de forma alguma pela OAB e tem ojeriza pela OAB e pelos seus integrantes, como você bem disse. É lamentável a conduta da OAB. A OAB que até hoje fala do regime militar. Não, a gente atua no regime militar. E o regime Lula-STF? Cadê a OAB? Pois é verdade. A gente também podia ficar nesse assunto, pessoal, horas falando sobre as coisas erradas, mas não é o foco do programa. O foco é trazer a notícia para você e interpretá-la. Então vamos lá. Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30, ao vivo, 7h30 no YouTube do Metrópolis.